Se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe este vídeo o máximo que puder. Quando me apresentei ao pastor da igreja onde eu seria auxiliar, era um sábado. Ele havia marcado uma reunião especial e, quando cheguei, me disse que já sabia que eu iria me apresentar. Participei junto com ele, ajudei a orar e fiquei até o final da reunião. No fim, ele me chamou e disse que eu ficaria responsável pelas reuniões da tarde e da noite. E me deu uma instrução clara. Eu deveria guardar a oferta no escritório. Não podia contar, apenas guardar. E assim eu fiz, exatamente como ele me orientou. No domingo, voltei para me apresentar oficialmente. Foram 4 reuniões naquele dia. E já na primeira conversa ele me disse: a reunião das 9h30 é sua reunião. Trabalhe para crescer o número de pessoas. Na minha primeira experiência como responsável por uma reunião, olhei para o salão e vi apenas 60 pessoas. Para mim, aquilo parecia vazio. Meu coração se encheu de ansiedade e de um desejo enorme de lutar. Porque eu pensei comigo mesmo: está vazio. Vamos lutar para encher. Ainda naquele primeiro domingo, percebi algo que me marcou muito. Vi que uma obreira trouxe o almoço para todos. Mais tarde, conhecendo melhor a situação dela, descobri que não tinha condições de fazer aquilo todos os domingos. Mas mesmo assim, ela se esforçava para agradar. Depois do almoço, o pastor me disse que eu e minha esposa ficássemos no salão, enquanto ele foi dormir no escritório. Às 2h, ele me chamou e mandou que eu saísse com os grupos para evangelizar. Fiz como ele disse. Saímos. E voltei às 5h para ajudá-lo na reunião das 6h. Quando terminou tudo, um obreiro nos levou até a sede regional para entregar as ofertas exatamente à mesma regional onde eu já havia servido como obreiro. Na segunda-feira me apresentei novamente ao pastor e ele começou a me explicar como eu deveria conduzir aquelas reuniões dali em diante. Falei para ele que ainda precisava ir até o meu trabalho para me desligar oficialmente e ele me respondeu que fosse então na terça-feira. Durante a semana, a rotina era puxada. Havia 5 reuniões todos os dias, às 7h30, às 10h, às 15h, às 18h e às 20h. Eu ficaria responsável pelas de 10h e 20h, e quando ele chegava, a prioridade não era a igreja, menos era o café da manhã dele. Eu tinha que sair, comprar pão, queijo, presunto, preparar o café. Mas nunca me dava um centavo para isso. Era sempre do meu bolso. E, para piorar, deixava tudo sujo na cozinha. E eu tinha que limpar e lavar. Não podia reclamar, porque ali era só submissão. Com o tempo, comecei a observar melhor o comportamento dele. Havia dias em que ele aparecia nervoso, claramente incomodado com a situação da igreja. Afinal, era a primeira igreja dele como titular. E a cobrança era pesada. Sempre que eu terminava minhas reuniões, contava as ofertas. Quando o valor estava bom, ele não dizia nada. Mas quando o valor era baixo, ele me chamava e dizia: vamos melhorar essas ofertas. E eu, submisso, respondia: tá ligado, pastor? Vai melhorar. Eu imaginava que seríamos unidos, pastor e auxiliar, caminhando juntos como uma equipe. Mas logo percebi que ele só pensava nele, no seu crescimento pessoal. Eu fazia a reunião das 20h e a ordem dele era clara: pedir logo no início as ofertas e os dízimos, contar e depois levar diretamente para a regional. Enquanto isso, eu via ele saindo da igreja às 20h15, eu ficava até o final, fechava a igreja e ia embora de ônibus. Era perigoso, porque o trajeto passava por várias comunidades. E mais tarde, até vou contar sobre o assalto que minha esposa sofreu nesse caminho. Chegava em casa por volta das 22h, jantava rápido e ia dormir. E sabe que horas acordava? 4h30 da manhã. Tinha que estar no ponto às 5h para pegar o ônibus e chegar à igreja às 6h15, porque às 6h30 as portas já tinham que estar abertas. E foi justamente nessa rotina que vivi minha primeira repreensão. Um dia, perdi a condução das 5h e cheguei atrasado.
Consegui abrir a igreja às 6h40. Quando cheguei, já havia 2 obreiros esperando na porta. O pastor, ao ver a cena, não quis saber das minhas dificuldades. Me deu uma bronca dura e disse: "Você tem que ser responsável." E foi nesse ritmo intenso que enfrentei minha primeira repreensão quando atrasei para abrir a igreja. Mas não parou por aí. No domingo, depois das 4 reuniões, foi marcada uma oração especial com o bispo do estado, às 21 horas, apenas para os pastores. A esposa do pastor titular havia ido embora logo depois do almoço. Já eu e minha esposa tínhamos que ficar até a noite, pois as ofertas precisavam ser organizadas. Minha esposa, mesmo cansada, arrumou tudo e deixou pronto. Por volta das 19 horas, ela foi embora. Só que, para chegar em casa, o ônibus precisava atravessar várias comunidades perigosas. E foi aí que aconteceu o pior. Em uma dessas comunidades, subiu um homem, sentou-se ao lado dela e anunciou o assalto. Levou os pertences dela, mas não parou por aí. O criminoso disse para ela descer com ele. Todos sabem o que ele queria fazer. Graças a Deus, quando ela desceu, conseguiu correr e escapar. Fugiu desesperada até conseguir se salvar. Quando chegou em casa, me contou tudo. Naquele momento, senti uma mistura de dor, raiva e indignação. Raiva do que aconteceu. Raiva daquele homem que quase destruiu a minha família. E também raiva do próprio pastor titular, porque ele sabia do perigo. Liberou a própria esposa, ainda cedo, depois do almoço, em segurança. Mas deixou a minha esposa presa até a noite, em meio à contagem das ofertas, exposta a todo risco. E eu pensei, é justo isso? A esposa dele sai cedo, protegida. A minha fica até tarde, no meio do perigo, porque precisa cuidar das ofertas. Esse episódio marcou minha vida. Mais uma vez, percebi que a lógica do sistema não era proteger pessoas, mas proteger dinheiro. Se inscreva no canal, dá seu like e comparta com todos os seus contatos. O episódio 10 vem. Ai,